Olá, pessoal, tudo bem? Vou falar sobre uma resenha que eu escrevi e que foi publicada na Alemanha. A resenha que eu fiz é deste livro aqui, O Náufrago da Existência, Machado de Assis e Arthur Schopenhauer. Caricatura, paródia, tragédia e ética animal, de Jair Barbosa, publicado no ano de 2022 pela editora da Unesp. E como o próprio título já indica, o que vai ser explorado aqui é a relação entre o escritor Machado de Assis e o filósofo alemão Arthur Schopenhauer. E aqui está o livro. Vamos então dar uma rápida olhada nele. Vamos direto ao índice para que vocês possam ter uma noção geral do que o livro trata. Aqui podemos ver Machado de Assis e a caricatura, Quincas Borba como caricatura. Tem também um capítulo sobre paródia. O autor fala também sobre Graciliano Ramos e Guimarães Rosa, dentre outros temas. No final tem até um diálogo do autor sobre otimismo e pessimismo. O livro tem também algumas imagens, olha esta aqui sobre caricatura. Tem algumas fotos também, olha esta daqui de Marc Ferrez, uma foto do Rio de Janeiro. Tem também uma pintura de Velázquez, Olhar Animal em Infante, Dom Fernando como Caçador, aqui, olha. Afinal, o Jair trata também do tema schopenhaueriano da compaixão aos animais e como esse pensamento é assimilado por Machado de Assis e posteriormente por outros escritores brasileiros. Aqui podemos ver algumas imagens sobre paródia na poesia e temos, é claro, uma foto do filósofo alemão Arthur Schopenhauer, que não podia faltar. Aqui está ele. O livro tem 177 páginas. Mas afinal de contas, qual é a tese do Jair Barbosa? Para o Jair, aquela personagem machadiana Quincas Borba, que por acaso é um filósofo, e aparece tanto em Memórias Póstumas de Brás Cubas quanto em Quincas Borba, nada mais é do que uma caricatura do Schopenhauer. Mas a filosofia do Quincas Borba é, na verdade, uma paródia por inversão do pessimismo metafísico de Schopenhauer. Ou seja, o que faz o Machado de Assis? Ele faz uma caricatura, né, do Schopenhauer, mas com relação à filosofia do Schopenhauer, ele inverte. Esse é o humanitismo. O humanitismo é o nome da filosofia defendida pelo Quincas Borba, que do ponto de vista do Jair é uma paródia por inversão da filosofia de Schopenhauer. Que o escritor Machado de Assis era um assíduo leitor de Schopenhauer, isso nós já sabemos. A assimilação do pensamento schopenhaueriano na obra machadiana pode ser notada não só em Memórias Póstumas de Brás Cubas e Quincas Borba, mas também em outros textos machadianos, como é o caso de A Causa Secreta e O Autor de Si Mesmo. Se olharmos, por exemplo, para a Biblioteca Machadiana, conservada pela Academia Brasileira de Letras, no Rio de Janeiro, veremos que as obras schopenhauerianas, ao lado das obras de Voltaire, são as que mais ocupam espaço na seção de filosofia do autor. E o Jair encontra na Biblioteca Machadiana um livro do francês Jean Bordeaux, que nada mais é do que uma biografia do filósofo Schopenhauer. Essa biografia é datada de 1880, ou seja, um ano antes da publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas e 11 anos antes da publicação de Quincas Borba. Sobre essa biografia, eu vou destacar dois pontos, que na verdade é o Jair que destaca no livro dele. O primeiro ponto, é traçado um perfil do Schopenhauer como um filósofo louco, tá? Ok. Além disso, é destacado o fato de que o cachorro de Schopenhauer, o Atma, que significa alma, foi um dos herdeiros testamentários de Schopenhauer. É isso mesmo que você ouviu. O Schopenhauer deixa uma parte da fortuna dele
para o seu cachorro. E é claro que também a pessoa que ficou responsável por esse cachorro, no caso a governanta de Schopenhauer, também recebeu a sua parte na herança. Notem, esses são dados da vida de Schopenhauer que estão presentes naquela biografia que o Machado de Assis tinha na biblioteca dele. E o que faz Machado de Assis? Coincidentemente, talvez não tão coincidentemente assim, ele cria uma personagem que é um filósofo, no caso o filósofo de Barbacena, que deixa a sua herança para o seu cachorro. Tanto o filósofo quanto o cachorro têm o mesmo nome, Quincas Borba. Olhem aí o filósofo louco. Nós sabemos que o Quincas Borba enlouquece ao longo de sua vida. Embora os dois filósofos possam apresentar características em comum, a filosofia que eles defendiam não. Mais precisamente, elas eram um verdadeiro oposto uma da outra. Schopenhauer é conhecido como um filósofo pessimista. Este mundo, para ele, é o mundo da dor e do sofrimento. Mais do que isso, ele diz: estamos no pior dos mundos possíveis. E citando o poeta Calderón de la Barca, ele diz: pois o maior delito do ser humano é ter nascido. E o que diz o filósofo de Barbacena, Quincas Borba? Gente, ele diz o verdadeiro oposto disso. Ele é um otimista. A dor para ele é uma ilusão e a maior desgraça é não nascer. Para o Jair, quem teria inspirado Machado de Assis a criar esta personagem, Quincas Borba, teria sido a personagem Pangloss de Cândido ou Otimismo de Voltaire. E o que defende o Pangloss? Ora as bolas, estamos no melhor dos mundos possíveis. Mas é claro que nós sabemos que o verdadeiro autor desta tese é o filósofo Leibniz, defensor de um universo perfeito. Quem lê Machado de Assis sabe muito bem que a ironia e o humor são recorrentes em suas obras. E essa história do Quincas Borba não vai ficar sem eles. Nós podemos acompanhar, por exemplo, o cômico, porém trágico, naufrágio da personagem filósofo Quincas Borba, que aos poucos vai definhando dolorosa e psiquicamente. Porém, ele não abandona de modo algum, em momento algum, a sua filosofia do otimismo. Pelo contrário, ele a defende fervorosamente até a sua morte. Notem aí a ironia do Machado de Assis. Gente, é evidente que a série de infortúnios que o Quincas Borba estava passando na sua vida contradizia claramente a sua própria filosofia do otimismo. E isso pode provocar riso no leitor. Curiosamente, no mesmo sentido, Schopenhauer debocha da filosofia do Leibniz, dizendo o seguinte: é fácil refutar o que você está dizendo. A própria experiência prova exatamente o contrário daquilo que você está defendendo, da excelência do mundo. Do ponto de vista do Jair, 3 seres naufragam, ou seja, morrem precocemente nessa história do Quincas Borba. O primeiro deles, o filósofo louco de Barbacena. O segundo, o Rubião, que ficou responsável pelo cachorro. O terceiro, o próprio cachorro, que morre solitário e delirante. Enfim, eu diria que este livro é escrito em forma rigorosa de ensaio e é dedicado não apenas para os estudiosos de Machado de Assis e Schopenhauer, mas a quem se interessa pela intersecção entre filosofia e literatura.
E aqui está a minha resenha, que foi publicada no livro do ano do Schopenhauer, em alemão Schopenhauer Jahrbuch, que todos os anos seleciona artigos e resenhas de pesquisadores de Schopenhauer do mundo todo para compor este livro. E a quem foi despertado o desejo de ler este livro, eu desejo uma ótima leitura.